Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o ensaio tecnológico no cimento Portland. Bom, só para relembrar o que a gente viu algumas propriedades físicas do cimento na condição natural em pó, que é a massa específica, a determinação da massa específica, a finura. Lembrando que a massa específica foi vista para o frasco de Le Chatelier, e a finura através do processo de peneiramento. A mistura de cimento e água, né, para fazer o ensaio de consistência normal, e o tempo de pega que a gente vai ver nesse vídeo. E nós temos também a mistura de pasta com agregado aromatizado, que é a resistência, que é o último ensaio que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, então, antes de começar a falar dos demais ensaios, a gente precisa falar um pouquinho a respeito das propriedades químicas do cimento. Então, vamos lá. O processo de hidratação do cimento é um processo complexo. Ele envolve vários estágios. Ele tem a questão da dissolução na água das partículas do cimento, a precipitação de cristais e gel com hidrólise e a hidratação dos componentes do cimento. Então, é um processo bem complexo, né? É um processo químico, né? Todo estruturado para que esse material endureça. Então, o primeiro estágio é justamente a dissolução das partículas do cimento, dos grãos do cimento na água. O estágio 2 é a precipitação de cristais e a formação do gel com hidrólises. E o estágio 3 é a hidratações dos componentes do cimento. A gente vai ver esses estágios separadamente, né, o que cada um ocorre. E a gente deve ressaltar que esse processo é extremamente rápido, e quando a gente fala de cimento, né, a gente também está falando do concreto. E como esse processo é muito rápido, então a gente precisa ter todo um cuidado para trabalhar esse material quando a gente chega no canteiro de obra, para a gente conseguir dar o formato que a gente deseja. Então é importante a gente estudar esse processo, que a gente vai ver com a relação do tempo de pega. Bom, o C3A, ele vai ser um componente que vai dar início imediato do processo de endurecimento desse material. Então, a gente acaba adicionando o gesso para retardar esse tempo de pega. Então, a gente adiciona o gesso para retardar, né, a ação desse C3A. Então, o que acontece, né, com a adição de gesso é a baixa solubilidade de aluminados anitros em soluções supersaturadas de gesso. Bom, então agora a gente vai falar dos estágios de hidratação do cimento. O primeiro estágio é o seguinte: o que acontece? A gente tem as partículas, os grãos de cimento. Aqui o grão ele não está em contato com a água, apenas os grãos aqui. Quando a gente adiciona a água, esse cimento, né, os grãos de cimento, ele começa um processo de dissolução. E aí, com esse contato, começa a aumentar a concentração de álcalis solúveis. Então, tem aqui alta concentração de Ca2+, SO4 2- e íons de OH. Eu sempre esqueço o nome disso aqui, hidróxido de óxido, enfim. Nós temos essa alta concentração desses álcalis. Também nós temos a verificação do pH desse material entre 12 e 13. No segundo estágio, o que ocorre que com essa alta concentração desses álcalis, né, a gente tem a reação com os silicatos, aluminatos, né, que existem
na partícula, né, do cimento, que forma essa barreira, esse gel de CSH, silicato de cálcio e hidrato, e a etringita, que é o trisulfoaluminato de cálcio, que vai formar essa barreira em torno do grão, tá? Então, a gente tem a formação do gel. Então, aqui, só para destacar essa formação, eu tenho a partícula, eu tenho a membrana, né, formada por esses hidratos, tá? Que é essa membrana verde aqui, e tenho o grão de cimento aqui interno. Ou seja, essa barreira, ela vai impedir que esse grão ele tenha contato novamente com a água e se hidrate novamente. Então, essa barreira impede novas hidratações, tá? Então, nesse período, é um período bem interessante para a gente trabalhar esse material. Então, nesse estágio é que a gente consegue ter uma trabalhabilidade, manusear esse material, né? Lançar na forma, de forma conveniente, adensar, né? Enfim, fazer todos os trabalhos para ter o material no formato que a gente deseja. Bom, nesse processo, nós temos também a liberação do calor, né? Então, a gente tem o retardamento, né, das hidratações, como eu disse, por causa dessa membrana, permitindo o período de trabilidade, como eu comentei, o qual o concreto deve ser lançado e assentado, como eu acabei de comentar com vocês. Então, nesse processo de formação dessas membranas, a gente tem uma alta liberação de calor para o ambiente. É aqui que a gente tem o calor de hidratação, tá? É uma reação exotérmica, né, que fala na química. Bom, o terceiro estágio, né, a gente tem a concentração desse íon Ca2+, né, que ele vai aumentando, né, a gente tem a formação da membrana, e essa concentração desse íon, ele aumenta, o que faz reiniciar a hidratação do grão do cimento, né? Ele tinha, né, a membrana em torno dele. Com o aumento desse íon, a gente começa a reiniciar o processo de hidratação novamente, tá? Atrás da barreira, então tem a membrana, e atrás dessa membrana, né, o grão de cimento, ele começa a se hidratar. E aí começa a formar esses cristais, né, essas agulhas aqui, que vão... esqueci a palavra... que vão se intertravando, tá? Então, nós temos um aumento, né, progressivo desse íon, que vai ocorrer a supersaturação, né, desse íon, que em seguida vai ter a precipitação do CaOH2, que ocorre uma rápida hidratação do grão, que vai formar novamente o gel, né, de CSH, e a estringita, que vai formar mais ainda. Peraí, gente. As agulhas vão começar a se aglomerar, né, por causa dessas hidratações, né, justamente porque a gente tem uma supersaturação desse íon, e ele vai começar a fazer essa hidratação super rápida, né, atrás dessa membrana, a gente vai ter o aumento, a aglomeração dessas agulhas que vão se intercalar e vai formar, né, o endurecimento, né, do material, né, essas agulhas vão se travando, esse material vai se enrijecendo, até um ponto em que ele vai se encontrar totalmente endurecido. Nesse último estágio aqui, é o estágio em que a gente não consegue mais trabalhar o material. Então, o que acontece? A gente vai ver o tempo de pega e a gente vai identificar esse estágio. Porque o segundo estágio é o
estágio em que a gente tem a trabalhabilidade, que é ele que vai indicar o início de pega. Então, eu vou mostrar o ensaio, né, e a gente vai marcar o tempo, porque é o início de pega. E o fim vai marcar justamente esse período em que o material ele já está no último estágio da hidratação, que é o estágio 3, e ele já está no estado endurecido. Bom, então vamos lá, o tempo de pega. O tempo de pega, ele que compreende a evolução das propriedades mecânicas da pasta no início do processo de endurecimento. Então, ele vai identificar justamente aquele processo, né, de hidratação do cimento, né, onde eu encontro a trabalhabilidade e o processo em que ele está totalmente endurecido. Então, as propriedades essencialmente físicas decorrem de um processo químico de hidratação que eu acabei de mostrar para você. No momento em que a pasta adquire certa consistência, que lhe torna imprópria para trabalho, que vai marcar o fim do tempo de pega. Bom, então, o tempo de início de pega, ele caracteriza o início do crescimento brusco de viscosidade. Ele não vai ocorrer antes de 1 hora. Então, após a adição da água. Então, ele não vai ocorrer antes de 60 minutos. Ele vai ocorrer um pouco depois. O tempo de fim de pega, ele caracteriza pela passagem da pasta do estado plástico para o estado sólido. Então, aqui acabou a viscosidade do material, acabou a trabalhabilidade do material, o material encontra-se endurecido. Então, esse tempo de início de pega é bem importante para a gente entender quanto tempo que a gente tem para a gente trabalhar o material, para a gente poder manusear, né, fazer o lançamento, né, fazer o assentamento do material. E o fim de pega, né, vai mostrar quando que esse material ele já está endurecido, já está próprio para a trabalhabilidade. Bom, o ensaio, ele está lá descrito na NBR 16.607 de 2018, que é o cimento Portland de determinação dos tempos de pega. A gente utiliza para esse ensaio o aparelho de Vicat, que ele vai determinar, né, os tempos de pega através da resistência à penetração de uma agulha na pasta de cimento com consistência normal. Então, a gente vai usar aquela consistência normal que a gente obteve no ensaio de pasta de consistência normal para chegar e determinar esses tempos de pega. Bom, então, o aparelho Vicat, né, vocês já viram lá no ensaio de pasta de consistência normal, a gente vai mudar apenas a agulha que a gente utiliza, tá? E aqui a gente vai utilizar 2 agulhas em momentos diferentes. Uma para determinar o tempo de início de pega e outra para determinar o fim de pega. Bom, então, vamos para os equipamentos que a gente vai utilizar para esse ensaio. A gente vai usar o aparelho Vicat e vamos usar, né, o aparelho completo, né, com a placa e também com o molde de cone vazado nas 2 extremidades. Nós vamos usar essas 2 agulhas aqui. A agulha Vicat de início de pega, que ela é um pouquinho mais curtinha e ela tem essas dimensões, tá? Ela tem 50 milímetros, 50? Não, ela tem, não, ela é um pouquinho maior, né? Que é mais curtinho, essa de fim. Essa aqui tem 50 milímetros, né? No seu comprimento total e tem um diâmetro de 1,13 milímetros, né? Aproximadamente. E aqui nós temos a agulha de fim de pega, né, a agulha Vicat. Ela é um pouco diferente na ponta, que ela é um pouco mais, com diâmetro uma superfície um pouco maior do que essa primeira agulha, e ela é um pouquinho mais curtinha. A gente vai ver o emprego delas no ensaio. A gente vai usar a balança, né, para determinar os materiais, né, principalmente a massa de cimento. Nós vamos usar água destilada, né, para a gente conseguir obter a consistência, né, normal. Nós vamos usar o misturador, né? Vamos usar a espátula, a régua metálica e o cronômetro. O cronômetro vai ser importante porque a gente vai
usar ele, né, para cronometrar o tempo em que a água entra em contato com o cimento, né, e também para medir esse processo do tempo de pega. Nós vamos usar a câmera úmida para armazenar alguns moldes, né, para o tempo de fim de pega. Bom, a amostra, a gente vai continuar utilizando esse cimento, CP2E32, da marca Tu. Então, a gente vai ter que buscar as informações referentes a esse tipo de cimento. Nós podemos usar a peneira de malha de 150, né, de número 100, caso a gente encontre algum corpo estranho no cimento, tá? Procedimento. Primeiro passo, a gente vai determinar as massas para a mistura. E para determinar essa quantidade de massa, a gente vai usar os resultados que a gente obteve no ensaio de pasta de consistência normal. Então, a gente vai pegar o dado lá, quantidade de cimento que a gente usou lá, 500 gramas de cimento, e a quantidade de água, que foi 146,2 gramas de água, tá? Foi essa quantidade que a gente conseguiu para essa mesma massa de cimento, para a gente ter a consistência normal. Então, o segundo passo é fazer a preparação do aparelho Vicate. E ele é similar ao que a gente viu lá no cimento de pasta, no ensaio de pasta normal. Então, a gente vai pegar o aparelho e vai zerar ele. Então, a gente vai colocar ele todo, a placa, a agulha de Vicate, vai encostar a agulha na placa de base e vai zerar o cursor. Aí tem os parafusos, né, para fazer esse travamento, depois liberar e subir esse aparelho. Bom, quando que a gente vai saber que a gente tem um início de pega? Quando a gente encontrar uma distância no cursor, né, uma medida no cursor, que for de 6 mais ou menos 2 milímetros. Ou seja, se eu encontrar um valor aproximadamente de 4 a 8 milímetros, a gente já tem o início do tempo de pega. O fim de pega, ele vai ser caracterizado por esse valor de 0,5 milímetros. Então, quando a gente pegar a agulha e achar, né, e ela adentrar a massa 0,5 milímetros, a gente tem o fim de pega, tá? Isso é ela adentrando a massa, tá? E não a distância da agulha, né, da placa de base, na agulha, ok? Assim que a agulha começar a adentrar a massa, até 0,5 milímetros, já deu o fim de pega. Ou então, vamos lá. Para preparar esse ensaio, né, a gente precisa anotar o tempo em que a gente coloca o cimento em contato com a água. Então, aqui no ensaio que eu estou mostrando para vocês, o tempo do início, a hora, né, que começou o ensaio foi 17h41, que foi o momento em que a gente colocou o cimento em contato com a água. Então, esse procedimento, ele é igual ao procedimento da pasta de consistência normal. A gente coloca, né, o cimento no misturador, né, faz a mistura desse cimento por 60 minutos, né, faz a mistura, né, depois retira, né, o material que fica na pá e nas paredes do recipiente, tá? Ele vai fazer todo esse processo, então aqui ele está começando a mistura, né, na velocidade, ele coloca aqui, né, e aí ele vai misturando, né, a pasta, lembrando que sempre o cronômetro, ele começa assim que o cimento entra em contato com a água, então ele vai parar, por 30 segundos ele vai fazer a retirada do material da pá e das paredes, e vai deixar no fundo do recipiente. Então, ele está tirando aí, né, ele vai fazer todo esse processo durante esse tempo. Vai tirar tudo que está nas paredes, tá? Observe que ele está tirando aqui da pá também, e ele tem que observar o tempo em que ele está fazendo isso, ele não pode ficar muito tempo ali, não. 30 segundos, ele vai cobrir,
né, para que não tenha perca de água, né, para o ambiente. Vai deixar aí por algum tempo, mais 30 segundos. Quando der o tempo, ele vai retirar o pano e vai novamente ligar a máquina. Então, ele vai tirar, vai ligar e vai deixar numa velocidade maior, mais rápida. E aí, quando der o tempo, ele para e começa a fazer o molde. Então, aqui é o que eu disse, né? Parar a mistura por 60 segundos, né? Como eu disse, os 30 primeiros segundos, a gente faz a retirada, né, do material, né, da pá, das paredes em volta, né, do recipiente, e os outros 30 segundos a gente cobre, né, com o pano para não liberar a água para o ambiente, e 30 segundos para fazer a mistura final. Depois disso, a gente vem preenchendo os moldes. Então, agora ele vai pegar o material, vai lançar o molde. Aqui, só para vocês terem uma noção do molde, né? Ele vai colocar aqui, lembrando que ele tem que colocar a plaquinha de base, justamente para o material, né, não escapar. Então, ele vai colocar o material ali, ele vai dar uma batidinha, né, para fazer o adensamento, para o material espalhar totalmente no molde. Ele vai raspar, né, a superfície, né, para não ter sobra de material, para ficar rente, né, com a superfície do molde, e vai levar para a câmara úmida por 30 minutos. Depois desse tempo na câmara úmida, a gente vai fazer a determinação do início do tempo de pega. Então, a gente vai posicionar o molde no aparelho Vicate. Então, a gente vai colocar o molde e vai colocar a agulha rente à sua superfície. A gente vai soltar a agulha e aguardar 30 segundos. Então, a agulha, ela tá na parte superior aqui, rente, né, a superfície do molde, né, rente à superfície do cimento, da pasta, né, e aí eu vou aguardar, vou soltar a agulha, vou, né, superar o parafuso que estava travando a agulha no aparelho e vou aguardar 30 segundos para leitura na escala. E aí eu faço a leitura, né, vejo qual que é a leitura, a gente vai perceber que a agulha ela vai adentrar a massa, né, e aí a gente faz a leitura. A gente vai repetir esse processo, né, em intervalos de 10 minutos, em posições diferentes, tá? Então, por exemplo, eu coloquei a agulha aqui no meio, soltei a agulha, aguardei 30 segundos, fiz a leitura. É claro que de primeira não vai dar a leitura no início do tempo de pega. Então, eu vou repetir o ensaio para outro ponto, né? Ou mesmo se tiver dado, eu tenho que repetir o ensaio em outras posições. Eu tenho que abranger toda a seção, né, do molde. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se tem os pontos aqui. Deixa eu ver. Aí eu tenho o primeiro ponto, faço o segundo ponto, tá? Sempre nessa separado a uma determinada distância, né? Um do outro. E também a uma certa distância da borda do molde, tá? Sempre atentar a isso, né? Então, eu faço diversos pontos, tá? Respeitando esses intervalos de 10 minutos, não deixar o ponto muito próximo um do outro, tá? Respeitar essa distância entre esses pontos, tá? No caso do nosso ensaio, né, o início do tempo de pega, que foi observado, né, durante essas repetições aqui,
ocorreu às 19h56. E aí a gente encontrou uma penetração de 5,5 milímetros, né? Ficar atento que para eu ter o início de pega, o valor tem que ser de 6 mais ou menos 2 milímetros, tá? Então, 5,5 milímetros tá uma distância coerente, tá dentro do padrão, então já iniciou o processo de início de pega. Então, a gente anota esse valor aqui, essa hora aqui, 19h56, tá? Quando a gente faz esse ensaio, só para destacar, a gente usa uma prancheta que faz essas determinações. Primeiro ponto, deu tanto, a penetração. Segundo ponto, deu tanto. Terceiro ponto, deu tanto, e assim sucessivamente. Bom, o sexto passo é a determinação do fim de pega. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a agulha, que a gente usa por início de pega aquela agulha um pouquinho mais compridinha. Agora a gente vai trocar pela agulha de fim de pega. A gente vai virar o molde. A gente estava com o molde na outra posição, nessa posição aqui. E agora, para o fim de pega, a gente vira, tá? A gente vai usar essa agulha com essa superfície na ponta um pouco maior, tá? Então, a gente vai posicionar a agulha na face inferior do molde, né, dessa forma. Então, a gente vai realizar as leituras sempre após 30 segundos. Então, a gente faz da mesma forma que a gente fez para o início de pega, a gente coloca lá a agulha na base inferior, solta, espera 30 segundos e realiza a leitura. A gente vai repetir as leituras em intervalos de 30 minutos até a gente obter o valor de fim de pega, tá? Então, no nosso caso, né, quando a agulha penetrar, a gente observar na leitura que o cursor, né, foi 0,5 milímetros, a gente para o ensaio e determina a hora que foi que a gente obteve esse valor. No nosso caso do nosso ensaio, o fim de pega ocorreu às 22h37. E aí a gente deu o fim. Bom, então o que a gente faz com esses resultados? O resultado do tempo de início de pega, ele vai ser dado como a hora do início de início de pega, que a gente anotou, menos a hora do início do ensaio. Então, por isso que é importante anotar esses horários, porque ele vai afetar, né, nas nossas determinações, tá? E o fim de pega vai ser da mesma forma, só que eu vou pegar a hora de fim de pega menos a hora do início de pega, do início do ensaio, desculpa. E esses resultados têm que ser expressos em minutos, tá? Então, vou fazer aqui, né, dos resultados que a gente obteve. Bom, para o tempo de início de pega, a gente teve no início de pega um horário de 19h56. Esse foi o valor, né, o horário em que a gente encontrou que a agulha penetrou 5,5 milímetros, menos o horário que a gente iniciou o ensaio, que é o horário em que o cimento entrou em contato com a água, 17h41. Eu tenho que transformar essas horas em minutos. Então, transformando isso aqui, eu tenho 1.196 minutos menos 1.061, que vai me dar um valor de 135 minutos. O que deu superior a 60 minutos, né, que já era esperado. Para o tempo de fim de pega, a gente vai fazer de forma similar. Só que agora a gente vai pegar o fim de pega. Então, o horário que a gente obteve o valor de fim de pega foi às 22h37. Menos o horário do início do ensaio, ou seja, o início em que o cimento teve contato com a água, 17h41. Então, transformando isso em minuto, a gente tem 1.357 minutos menos
1061, que vai ser igual a 296 minutos. Ok? Então, a partir desse tempo aqui, ó, desse horário aqui, né, o cimento ele não é mais trabalhável, ele já está endurecendo, já está duro, praticamente. Então, o que a gente pode fazer analisando esse resultado? A gente pode vir nessa tabela aqui, só mudar aqui a apresentação. A gente pode vir nessa tabela aqui e verificar os valores que a gente obteve. A gente obteve o seguinte valor, a gente obteve 135 minutos para o tempo de início de pega, que é esse aqui, ó, tabela 4, né, da NBR 16.697, tá? A gente vem aqui, né, nessa coluna, verifica qual que é o cimento é CP2 é 32, e a gente verifica se o tempo de pega está de acordo. O tempo de início de pega ele tem que ser superior a 60 minutos. Como deu 135 minutos, tá ok. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui na tabela 5, a gente já tem o valor de fim de pega, né, essa coluna aqui. Então, a gente pode vincar CP2E, né, independente da classe, o valor tem que ser menor ou igual a 600 minutos. Ou seja, o nosso valor de 296 também está de acordo. Então, ok, o cimento ele está de acordo com os requisitos estabelecidos pela norma. Então, ele está qualificado, ok? Então, a gente passa para o próximo ensaio. O próximo ensaio é de estabilidade. Então, antes de falar do ensaio em si, né, que é a expansibilidade, né, a gente vai falar um pouquinho da estabilidade. Bom, a estabilidade é a ocorrência eventual de indesejáveis funções volumétricas posteriores ao endurecimento do cimento. Então, o que ocorre? Quando o cimento já está endurecido, pode ocorrer algumas reações que façam com que ele expanda volumetricamente. Isso vai gerar trincas, né, no nosso material, e isso não é interessante. Bom, isso aqui, essa variação de expansão volumétrica, ela é resultado da hidratação de cal e magnésia livre na reação da hidratação desse cimento. Então, a gente tem aqui, né, a reação, né, a cal livre mais a água, a gente tem uma hidratação lenta, e aí a gente tem a formação de hidróxido de cal. Nesse processo, né, após o endurecimento, a gente tem o aumento de volume e, consequentemente, fissuras. E essas microfissuras, elas podem trazer problemas, danos no nosso material, né, perda de durabilidade, resistência, enfim, tá? É um processo de fabricação do clicker, falta de controle na temperatura, na hora de aquecer esse clicker, tá? Então, isso é um processo inerente da fabricação do cimento. Com a magnésia livre, o processo é similar à cal, tá? A gente tem a magnésia mais a água, nós temos uma hidratação lenta, tem a formação de hidróxido de magnésia, né, saiu errado, e aí após o endurecimento, tem um aumento de volume, nós temos as microfissuras, tá? Então, a gente precisa limitar esse óxido de magnésia presente no material, tá? Para que isso não ocorra. Então, como que a gente pode verificar, né, como que ocorre essa, né, expansibilidade, né? Continuando falando sobre expansibilidade. O gesso em excesso pode reagir com o C3A, e após o endurecimento do cimento, formando a estrigina secundária, com aumento razoável de volume. Então, esse cimento, né, que acaba reduzindo o calor de hidratação, né, ou retardando o tempo de pega, desculpa, ele pode também
afetar nesse processo de estabilidade. Então, como que a gente verifica essa estabilidade? Através da NBR 11.582 de 2016, que vai fazer a determinação da expansibilidade de Le Chatelier. Então, a gente vai usar a agulha de Le Chatelier, que é justamente essa agulhinha aqui, onde eu tenho um moldezinho aqui na ponta, e nós temos essas duas agulhas e essas pontas aqui que vão ser úteis para a gente verificar a expansão do material. Então, a gente vai usar a pasta de cimento com consistência normal e nós vamos executar o ensaio a quente e a frio. Então, vamos lá. Para esse ensaio, a gente faz a ferição, né, da agulha primeiro, né, faz a verificação, ver se ela está padronizada, bonitinha, através desse equipamento. Molda, né, o material, coloca a pasta de cimento no molde da extremidade da agulha e faz a cura do material. E em seguida a gente faz o processo de medida de variação, né, dessa abertura aqui da agulha. Então vamos lá para esse ensaio de expansibilidade. Primeiro, os equipamentos. A gente vai precisar de uma régua para fazer a medida entre essas duas agulhas. A placa de vidro, para fazer o molde, né? A placa ela vai ficar entre o corpo de prova. A espátula para fazer o molde. As agulhas de Le Chatelier. Só mostrando aqui a visão, esquema dessa agulha, né? O molde ele é vazado, a gente precisa das placas de base, justamente para esse material não vazar nas duas extremidades. Procedimento, primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a pasta de cimento. A gente vai usar o mesmo procedimento que a gente utiliza no ensaio de consistência normal. Não vou mostrar aqui novamente. A gente faz a moldagem dos corpos de prova. Então, a gente pega as 3 agulhas de Le Chatelier, né? Isso para frio, 3 para frio e 3 para quente. Então, a gente vai precisar, no total, de 6 agulhas de Le Chatelier, tá? Para fazer os moldes. E a gente faz o molde, né? A gente coloca a plaquinha de base, coloca a agulha, coloca o material, né? Através da espátula, né? Faz esse módulo, preenche todo, raspa e coloca a outra placa de base e coloca um pezinho por cima. Bom, é importante colocar, antes de colocar o material, aplicar um óleo mineral nas placas de vidro, né, para elas desgrudarem. Depois, apoiar a agulha sobre a placa de vidro, né, como eu mostrei aqui no vídeo, e adicionar a pasta na agulha e depois cobrir a agulha com a placa de vidro e colocar um contrapeso sobre ele, que é esse pezinho aqui que fica em cima dessa placa superior. O terceiro passo, né, que a gente vai fazer primeiro, é o ensaio de expansibilidade a frio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a aferição da leitura inicial, né, do afastamento entre as duas agulhas. Então, na extremidade da agulha, eu pego a reguinha e faço a medida, que vai ser a minha leitura 1. O segundo passo é fazer a cura inicial. Então, a gente vai imergir o corpo de prova, esse corpo de prova, em água por 20 horas, mais ou menos, né? Pode chegar aí a 24 horas, né? Então, a gente vai pegar o material e vai colocar na água, temperatura ambiente, tá? Vai deixar ali por 20 minutos. E depois vai fazer a leitura final, tá? Então, peraí, gente, travou aqui. Então, a gente vai retirar as placas de vidro, emergir novamente. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai deixar na cura inicial por 20 horas, mais ou menos 4 horas. A gente vai deixar ali com a placa, tá? Depois a gente tira, depois completar esse horário. Depois disso, a gente retira as placas, tá? E coloca na água a uma temperatura de 23, mais ou menos 2 graus, tá? Que é uma temperatura ambiente, né? Durante 6 dias. Então, a gente vai colocar aqui no recipiente, né? Pode ser dentro de uma bandeja, né? A água, vai aferir a temperatura, vai colocar a agulha de Le Chatelier,
a gente precisa deixar essa haste aqui da agulha para o lado de fora, né? Ela não pode estar em contato com a água. A gente vai deixar por 6 dias. E depois desses 6 dias, a gente faz a leitura final, tá? Que vai ser a leitura, pegar a reguinha e fazer a leitura desse afastamento entre as hastes. A expansibilidade a frio vai ser a diferença entre a leitura final, leitura L2, menos a leitura inicial, que a gente fez antes de começar esse processo. O próximo passo é o ensaio de expansibilidade a quente. Então, nesse processo, a gente vai colocar, o processo inicial é igual à expansibilidade a frio, né? Eu pego o corpo de prova, faço a medida, né? A leitura inicial, não, desculpa, gente. Aqui o que vai diferenciar é essa leitura e a cura inicial. Então, a gente vai primeiro executar a cura inicial, a gente vai imergir esse corpo de prova aí em água por 20, mais ou menos 4 horas. E nesse tempo aí, né, a gente faz a cura da mesma forma que a gente faz para a frio, tá? Pode ser uma água em temperatura normal. Depois que passa esse tempo, a gente pega essa agulha e faz a leitura L1. E depois a gente coloca esse corpo de prova dentro desse recipiente aqui com água quente, tá? E aí a gente faz um aquecimento progressivo, tá? Aqui o corpo de prova, a agulha, ele pode entrar todo dentro do recipiente, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui e vai aumentando, vai fazendo um aquecimento progressivo até a ebulição dessa água de 15 a 30 minutos. Depois, a gente vai realizar uma leitura após 3 horas de ebulição, ok? Então, aqui nesse terceiro passo, a gente vai aumentando a temperatura até encontrar o ponto de ebulição da água. Quando a gente encontrar, que é dentro desse tempo de 15 a 30 minutos, a gente passa a fazer cronometrar o tempo, né, de 3 horas para a gente fazer a leitura final. Então, a gente vai realizar a leitura de 2 em 2 horas até a gente perceber que não há variação entre a leitura. Então, assim que der as 3 horas, né, aqui nesse passo 4, eu pego o material, retiro o material e faço a leitura. Aí eu faço a leitura, beleza. Deixo o material lá. Volto de novo, faço a leitura depois de 2 horas e verifico se está igual ou se teve uma diferença. Se tiver dado uma diferença, deixo lá, espero mais 2 horas para realizar a outra leitura. Se eu perceber que não teve mudança da outra leitura para essa que eu fiz agora, eu paro o ensaio e anoto a leitura final L2. Bom, então os resultados. A expansibilidade a frio e a quente vai ser sempre a diferença entre a leitura L2 menos a leitura L2. Então, as leituras, né, L1 e L2, a gente faz isso para 3 determinações. Como eu falei para vocês, a gente tem 3 agulhas de Le Chatelier para frio e 3 agulhas de Le Chatelier a quente. E a gente tem que ter uma aproximação aí de 0,5 milímetros, tá? Isso aí é o erro do aparelho, tá? Então, esses são os nossos resultados dos ensaios que eu fiz, né? E aí a gente vai determinar esses valores de expansibilidade. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 3 leituras para o ensaio a frio. Então, a gente tem a leitura L1, que é a leitura inicial, e a leitura final L2. Então, aqui a gente vai fazer a diferença entre essas duas leituras. Então, a primeira vai me dar 0,5 milímetros, a segunda vai me dar 0,4, a terceira vai me dar também 0,4. Eu pego esses 3 valores e faço a média, que vai dar um valor de 0,43 milímetros.
Faço isso a quente. A primeira leitura deu 0. A segunda deu 0,2. A terceira deu 0,3. Faço a média entre as 3 leituras. Eu vou obter, tem que ser das 3, tá, gente? 0,17 milímetros. Ok? Então, a gente tem aqui os 2 valores de expansibilidade. Então, o que eu faço com esses valores? Eu pego eles e verifico com a norma. Então, eu venho aqui na norma e vou atrás da expansibilidade. Expansibilidade é a quente, tabela 4. CP2 é 32, essa segunda linha. O meu valor a quente deu 0,17, que é menor que 5 milímetros, então tá ok. A expansibilidade a frio para o meu cimento, CP2E, tem que ser menor ou igual a 5. Também deu menor, deu 0,43, então tá ok, tá? Isso é importante, esse processo de verificação na norma é sempre importante fazer, ok? Então, para não prolongar muito o vídeo, eu vou deixar o ensaio de resistência para um vídeo à parte, que vai ser o último ensaio que a gente vai realizar no cimento Portland. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo.